Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, de cara vou logo pedindo teu like, porque o like é a coisa que a gente mais esquece, né? E o like é muito importante para que um canal seja bem divulgado. E eu tive uma mensagem hoje que chegou no YouTube mostrando, mesmo a gente tendo pouco conteúdo e poucas visualizações ainda, quando a gente fala de grandes canais daí, mas chegou já uma mensagem dizendo que meus vídeos já estão começando a ser relevantes, ou seja, está fazendo efeito, né, o que a gente está fazendo aqui. Então, é porque esse vídeo está tendo importância para algumas pessoas, né? Elas estão ficando até o final, estão se interessando pelo assunto e pela forma didática que a gente está explicando, tá ok? Então, desde já, eu peço a você aí e deixa seu like. Se você chegar até o final do vídeo, gostar do assunto, gostar dos vídeos que a gente já tem aí no canal, que está tudo relacionado uma coisa com a outra, você se inscreva no canal e principalmente compartilha com teus amigos, com seus familiares, faça com que esse vídeo chegue ou esses vídeos do canal cheguem ao maior número de pessoas, né? E que eu sei que eles vão estar ajudando demais essas pessoas que vão estar recebendo e vendo esse material, tá ok? Então, desde já agradeço a vocês pela, pela a força que estão dando ao canal, né? E pelo empenho aí de fazer com que o nosso canal cresça, que a gente tenha um material de qualidade aí que ajuda muitas pessoas, tá ok? Vamos lá. Pessoal, eu venho batendo na tecla esses dias, nesses vídeos que a gente vem colocando no canal, vídeos de fechamento do dia, né? Por exemplo, já fechou o dia aqui, a gente vai falar de como ocorreu o dia, porque esse dia de hoje já vem também lá no pré-market de ontem. Se vocês perceberem, tá tudo lá. Então, de um dia para o outro, eu venho narrando mais ou menos o que pode acontecer. E não é adivinhando, é técnica. E vocês vão conseguir apurar a técnica de vocês, que vocês também vão conseguir enxergar para onde o mercado vai, porque é técnica. O que eu peço para vocês? Eu não sou especialista em duas coisas, nem em estrutura de Wyckoff, Richard Wyckoff. Peço que vocês estudem para vocês terem uma noção e não para ficarem aquela coisa fera. Se vocês quiserem é, operar o mercado com o meu estilo, que é o Price Action puro. E também dê uma estudada em ondas de Elliott, tá ok? As ondas de Elliott é importante, mas é muito complicado ondas de Elliott. Mas se você tem um básico, ajuda demais, tá ok? Então, a gente tem as ondas de impulsão, ou que chama de ondas motrizes de Elliott. Então, elas funcionam dessa forma, ó, certo? Então, são um, dois, três, quatro, isso aqui é a onda 5, certo? Porque tem uma onda para cá. Então, a onda um ela termina aqui. Aqui era para estar com um, certo? Então, eu tenho que pegar mais um pedacinho aqui e fazer isso aqui, ó. Então, isso aqui são as ondas de Elliott. Num movimento de impulsão para cima, certo? Para cima. Um movimento de impulsão para cima, né? E esse mesmo movimento de impulsão poderia ser para baixo, né? Poderia ser um movimento para baixo. Então, aqui você está vendo que é ó, onda um, onda 2, onda 3, onda 4 e a onda 5, certo? Eu poderia fazer assim também, né? Para baixo, que ele também funciona da mesma forma, certo? E eu vou pegar um pedacinho aqui também para poder fazer o Huawei aqui para baixo. Então, da mesma forma, certo? Onda um, 2, 3, 4, 5. Então, para cima e para baixo. Se eu fizesse isso aqui, não funcionaria, né? Porque o ciclo de Elliott tem que ter, depois de uma, tem que ter esse tipo de movimento aqui, ó, certo? Que é o ABC, e aí eu vou colocar aqui também para poder a gente completar o tamanho do ABC aqui, certo? E aqui da mesma forma, nós vamos pegar aqui um ABC para a gente pegar daqui para cá. E aí a gente pega um pedacinho para completar, certo? Então, o que é que acontece aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5.
ABC é é o, o, o ciclo das ondas de Elliott completo. Aqui é um pedaço do ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, né, para cima, e ABC para baixo, que é a correção dessa impulsão. Você está vendo que 1, 2, 3, 4, 5 é como se fosse contando 1, 2, 3 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 é maior do que 1, 2, 3. Porque não faria sentido se fosse 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Não saía do lugar. Então, um movimento tem que ser maior. Então, o movimento de impulsão é esse, o movimento de impulsão é esse para baixo. O ABC aqui é correção e o ABC aqui é correção. Vocês entenderam? Beleza. O que é que eu faço quando eu estou operando e vendo, não contando ondas, mas contando pelo menos esse movimento de ABC? Ou poderia ser de 1, 2, 3, a gente eliminando aqui, entendeu? Então, eu vou eliminar aqui, ó, com vocês, isso aqui, certo? Então, vai ficar só o ABC. E aqui para cima eu também vou eliminar isso aqui. E vai ficar só o ABC para cima. É como se fosse 1, 2, 3 que está começando aqui. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó. 1, 2, 3. Aí, 4, 5. Só que aqui está 1, 2 e o 3 aqui. Aliás, deixa eu pegar um aqui, que aqui dá certo eu puxar um. Tá vendo? Ó? Fosse 1, 2, 3. Só que aqui é em números. E eu elimino o 5, o 4 que corrige o 5, beleza? Então, vamos só ver assim. Então, eu gosto de ver assim. Por quê? Porque, ó, preste atenção agora. Vou apagar aqui para vocês memorizarem isso na cabeça. A aula vai estar gravada, né? Vocês vão ver quantas vezes vocês quiserem. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui esse movimento aqui, ó. Daqui para cá, o 1, aliás, opa, tenho que puxar, né? Senão não vai. Eu tenho um aqui. Eu vou até engrossar essa linha para que a gente tenha uma diferença, certo? Então, eu tenho um aqui e eu tenho o 2 aqui, na correção, certo? Então, o que é que eu espero agora? Um movimento. Opa, eu acho que agora vai. Quer ver? Aí vai. Eu espero um movimento 3. Então, foi isso que eu operei hoje, certo? Na minha conta lá no Profit. O que é que eu fiz? Eu simplesmente entrei aqui, eu tinha essa. Deixa eu pegar aqui uma linha, que a linha é melhor para poder a gente traçar. Eu tinha essa referência aqui de fundo, certo? E aqui foi aonde houve o rompimento. Quando eu vi que essa barra ia confirmar, eu entrei mais ou menos aqui, ó, nessa região. Nessa região aqui, lá no Profit, lá no Instagram, vocês vão ver lá a entrada e a minha saída foi aqui, mais ou menos. Eu peguei 505 pontos, se eu não me engano, que é a minha meta diária. Às vezes eu faço 600, faço 500, faço 1.000, às vezes faço só 300, só faço 250, que é metade da minha meta, entendeu? Não tem meta assim, específica. Eu busco 500 pontos todo dia. E aí eu bati minha meta e depois fechei. Poderia ter ficado, porque aqui também não tinha dado motivo para me sair do trade. Porque a gente opera depois de uma situação como essa, os ciclos, e ele andou redondinho. Tá ok? Então aqui houve um rompimento, essa barra aqui confirmou e eu entrei antecipado nela, na confirmação dela, né? E o trade depois andou legal e eu saí é, tranquilo no trade, não tive estresse, não tive meu stop estava acima da linha que é 195 pontos, meu stop padrão estava acima da linha de rompimento. Então, eu acho que se voltasse para dentro da linha de rompimento, poderia ficar lateral, entendeu? Então, eu apostei no rompimento. Então, está lá no meu Instagram como o nome está assim, operando rompimento e expansão do dia.
Por quê? Por que expansão do dia, pessoal? E aí, esse fechamento a gente fala de em cima do que eu fiz, do que eu postei lá no Instagram. Expansão do dia é simplesmente quando você vai lá para o diário, né? O diário tem um tamanho de barra mediana todos os dias. Tem e as menores barras do diário, elas giram em torno de 1.100, 1.200 pontos. Vocês estão entendendo? Às vezes, tem dia menor, mas em uma média, né, estatisticamente, a gente colocando essa média, né, num contexto estatístico, o dia tem em torno de 1.100 a 1.200 pontos. Então, se você tem um dia que está indo para um lado, vamos lá para o 5, um dia que está indo para um lado, né? E aí eu vou explicar aqui para vocês. Ele está indo para um lado. E ele ainda tem nesse dia, que foi a máxima aqui com a mínima, ele ainda tem nesse dia 720 pontos. Se a média é 1.100 para 1.200, então ainda tem margem para ir buscar. Ainda tinha 500 pontos para ir buscar, certo? Isso é uma média, mas geralmente vai mais. Então você está ainda dentro, o seu trade está ainda dentro da estatística, está ainda dentro da expansão do dia, certo? E aí eu olho muito isso, pô, o dia, eu fico sempre assim, pô, quando abriu, que eu não estou a fim de operar, no caso aqui, equilíbrio, lateralidade, consolidação, o que é que eu faço? Eu aguardo o momento certo e eu vou medindo o dia. Ah, aqui tem 200 pontos, aliás, aqui, né? Aqui tem 300 pontos. Ah, aqui deu 700 pontos. Ainda não deu o máximo. Foi lá em cima, né? Aí a gente vem e olha o que é que vinha acontecendo. Deixa eu minimizar aqui para vocês olharem, perceberem. O que é que vinha acontecendo esses dias, né? Nesses últimos dias aí. Aqui em cima, o mercado, nessa região onde está essa linha aqui, mais ou menos, ó, ele consolidou. Ou seja, ele ficou lateral, equilibrado, nessa região aqui, ó. Certo? Então, está trabalhando aqui. Então, eu sei que nessa região aqui, quando ele for aqui, provavelmente ele não vai passar. Né? E aí a gente vem no alinhamento do macro. Por quê? Porque lá no macro, né? Lá no macro, ó, nós estamos lateral, não está indo. Teve essa barra aqui que eu comentei nos outros vídeos aí, pode olhar lá que vocês vão ver. Nos outros vídeos, que essa barra aqui poderia ter sido uma barra climática para buscar vendedores um pouco mais alto para eles virem para baixo, para ficar nesse padrão de sobe e desce. Só que no diário é uma barra. E lá dentro do intraday, que é o nosso micro, é tendência. É tendência. Tem os ciclos os períodos de tendência, né? De desequilíbrio. E aí a gente aproveita isso, porque a gente está vendo lá do macro o que pode acontecer no micro. E aí a gente já se prepara, já faz a nossa análise e a gente já tenta buscar, né, essa questão de nos prepararmos na localização, no time de entrada, essas coisas, entendeu? Na intenção das barras, as barras aqui, ó, quando ela abre o dia, abre com gap de baixa. A primeira barra vem, uma barra muito boa de tendência, entendeu? Porém, ela não rompe. Aliás, olha que coisa louca. Ela rompe aqui esse fundo aqui, ó. E isso é muito importante, ó. Porque ela muda o que vinha acontecendo aqui, topos e fundos mais altos, aqui equilibrou e aqui ela começou a fazer topos e fundos mais baixos. Topos, né? E fundos mais baixos. Aí fez um topo mais baixo do que aqui, então poderia ser o início de uma tendência. Então, olha, eu nem tinha percebido isso, pessoal. Olha que interessante, né? Eu percebi outra coisa. Então, quando eu vi que equilibrou e que foi aqui em cima, e que, para mim, durante o dia, aí a gente já está falando do micro, no dia mesmo, da abertura, até o momento que eu entrei, quando eu vi essa explosão aqui para cima, eu também percebi que poderia ser uma captura de liquidez dentro desse equilíbrio menor, né? A galera esticando um pouquinho o preço para cima para depois vir descendo. E aí, dito e certo, aconteceu isso, veio para cá, né?
Eu poderia já ter entrado aqui em cima, porque essa região aqui já é uma região muito boa de entrada, porque as barras positivas, que são as barrinhas aqui azuis, azuis celeste, bem clarinho, né? Eles, elas já não estavam mostrando que tinha força para ir para cima. Toda vez que uma barra vinha um doji ou uma barra contrária, não tinha mais compradores com intenção de levar esse preço para cima. Então, quem estava entrando forte aqui era o pessoal de vendas, né, os vendedores. Aí desceu, poderia ter entrado, mas eu fiquei meio receoso dele ficar continuando aqui num movimento meio micro e me estopar, porque eu não queria colocar o stop distante, queria colocar meu stop mais curto. Então, eu esperei o dia se definir. Quando ele desceu aqui, que desceu de gol, o negócio está ficando bom. E aí ele rompeu, né, o fundo do dia, fez uma mínima, uma nova mínima, e depois confirmou. Foi quando eu entrei, né? Eu entrei e aí eu percebi que a gente estava num rompimento e eu poderia ter ficado, como eu falei para vocês, de um rompimento com um canal estreito, do canal estreito com um canal amplo, do canal amplo para a lateralidade, que foi quando o dia terminou. Então, as melhores entradas foi aqui, né? No meu caso aqui eu antecipei, mas foi aqui, ó, aonde eu estou passando a linha, certo? Aqui nessa barra. Então, a melhor entrada do dia. Depois, essa segunda entrada aqui, ó, esta segunda entrada, ou essa daqui, depois que corrige aqui que vem, você poderia entrar aqui, que aqui passou a ser um canal estreito, certo? Aqui ainda era canal estreito, também você poderia ter entrado aqui, né? Depois que começou a falhar essa barra aqui. E aqui virou um canal, até porque fez um modo rompimento que a gente chama de boom, que é em inglês, né? Modo rompimento. Eu não sou bom em inglês, que é um triângulozinho que a gente coloca como modo rompimento. O preço ele vai afunilando, 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 até quando ele parte para um lado. Como vinha forte para cá, a tendência é que ele fizesse uma segunda perna desse movimento aqui. Então, isso aqui a gente chama de modo rompimento, um triângulo é que a gente chama de triângulo simétrico, né? Que ele vai fechando. Aliás, simétrico não, perdão, simétrico é outro triângulo. Um triângulo convergente, ele vai, né, fechando e caracteriza esse tipo de movimento como uma bandeira, né? Então, um movimento de continuidade. E aí ele veio e fechou aqui e depois o preço começou a andar. Houve um novo rompimento aqui, ó, nesta barra aqui, houve um novo rompimento, houve nova confirmação, você poderia ter entrado aqui, ó, e visto até onde o preço ia, né? Poderia ter se protegido, o preço não voltou lá mais, e daria o quê? Quase 500 pontos aqui. Na rapinha, 500 pontos, dependendo de onde você entrou, né? Mas dava pelo menos uns 400 pontos aí. E depois o dia ficou equilibrado, né? Ele fez o que tinha que fazer no dia, então começou lá no equilíbrio, depois fez topos e fundos mais baixos, rompeu, confirmou o rompimento, passou pelo canal estreito, passou pelo canal amplo com a lateralidade, que era uma bandeira de um triângulo convergente, que é o modo rompimento, rompeu de novo essa região, poderia ter entrado, deu mais oportunidade aqui, e aí por final no dia, mostrou que já que estava fazendo topos e fundos aqui, ó, mais baixo, aqui ele já faz um fundo mais alto e um topo mais alto, então mudou a característica aqui, por enquanto, desse movimento, que é um pouco mais micro. Se a gente for apostar no movimento macro, aqui é uma queda só, e esse movimento aqui um pouco maior pode ser uma bandeira. Só que você tem que lembrar que lá no diário, nós estamos num movimento de equilíbrio. Então, ele pode vir até aqui mais embaixo, ou ele já pode também vir aqui com uma barra para cima, entendeu? Então, a gente está no movimento de equilíbrio. Então, a gente tem que prestar muito bem atenção como o dia começa e como a gente vai se comportar no dia, tá ok? Então, fica a dica para vocês. Olha, eu só uso aqui, ó, uma hora, ó. Ó que coisa linda, uma hora. Uma perna, corrigiu e a segunda perna. É assim que eu vejo lá, o ABC. Então, eu olho isso aqui, ó. Entendeu? Eu olho isso aqui lá no, no, na contagem de ondas. Então, quando há um primeiro movimento,
eu sempre conto com um segundo. Eu estou falando de impulsão, né? Porque aqui são três, um, dois, três. Eu estou falando, no primeiro movimento de impulsão, eu sei que vai ter uma correção e depois um segundo movimento de impulsão. Isso me ajuda muito a poder fazer meus trades. Certo? Aqui, ó, primeiro movimento de correção, corrigir depois segundo movimento. Aqui é um movimento desse movimento. Então, desceu, corrigiu e depois desceu de novo. Eu fiz trade aqui nessa caindo aqui, acreditando nisso aí também. Tá ok? Então, é dessa forma que eu olho, dessa forma que eu enxergo o mercado, olhando padrões, olhando a intenção do preço, para que lado está indo, conta esse ABC, que é muito importante para mim no meu operacional, principalmente quando ele está saindo. É o primeiro movimento, eu gosto de pegar o segundo, certo? É o primeiro movimento aqui, ó, corrigiu muito pouco, mas aí eu gosto de pegar o segundo, certo? E quando é no meio, eu já fico meio indeciso, mas assim é muito bom de você operar. Então, é uma forma que eu gosto, é uma forma que eu acho que dá muito resultado. Acho não, ele dá muito resultado, vocês estão vendo aí. E se vocês pegarem esse macetezinho de olhar o macro, né, diário, 60, para jogar lá para o 15, ou para o 5, que é o que eu gosto, né? Meus times de entrada são no 1 minuto, ó. Então, lá onde eu entrei, ó, tem sempre umas correçõezinhas, entendeu? Que eu vejo aqui também já foi um movimento muito forte aqui também, ó, que já rompeu aqui onde eu entrei, ó. Entendeu? Então, no 1 minuto confirmou mais ainda, aí eu olho lá no 5 e a gente, porque eu tenho uma segunda tela que me dá essa visão, entendeu? Então, fica a dica aí para vocês, pessoal, desse fechamento de hoje. Então, para mim, as duas operações boas foram essa daqui, aliás, duas não, quatro. Ó. Você poderia ter entrado aqui, você poderia ter entrado aqui, você poderia ter entrado aqui, aqui, ó, certo? Você poderia ter entrado aqui. Então, para mim, houve quatro operações super legal para você entrar tranquilo. E para quem gosta e sabe operar, também houve no começo do dia, um pouquinho mais apertado, um movimento de equilíbrio, né? Eu também gosto de operar em equilíbrio, mas um equilíbrio um pouco mais amplo, um equilíbrio, sim, mais ou menos assim, tá vendo? Um equilíbrio que a gente vê que é maior assim, ó, bem grandão. Então, não gosto de equilíbrio muito curto, não. Tá ok, pessoal? Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, já peço de novo aí, like, se inscreve, compartilha, aquele abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!